Bem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre enxaqueca para você, né? Em especial o diagnóstico da enxaqueca, né? Se precisa fazer exame, não precisa, como é isso, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que a enxaqueca, dentro da classificação, existe uma classificação que a gente classifica as dores de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Claro que é o tipo de dor de cabeça das mais comuns, né? Em especial na população feminina, quase 15% das mulheres têm enxaqueca. Tem uma relação muito grande com o ciclo menstrual e normalmente é uma dor que a gente diagnostica pelo fato dela ser recorrente. Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça crônica, que vai e volta, normalmente relacionada com o ciclo menstrual nas mulheres, né? Além disso, relacionada a muitos gatilhos. Tem paciente que quando está estressado, piora a enxaqueca, sono piora, dormir pouco, às vezes é um gatilho. Tem gente que até que dormir muito pode ser um gatilho para enxaqueca. A alimentação, em especial alimentos ultraprocessados, né? Mas o clássico da dor é isso. Às vezes é uma dor até muito intensa que leva o paciente para emergência, mas normalmente o paciente já sabe. Já chega para vocês, né? Tem uma dor de cabeça que vai e volta, né? Muitas vezes, né, as características de ser uma dor intensa, uma dor pulsátil, a luz incomodar, o barulho incomodar, né? Geralmente a pessoa fica irritada, ela diz que às vezes descansa, dorme, fica no quarto fechado, escuro, melhora um pouquinho, né? Tem gente que o barulho também incomoda muito, piora muito o tipo de dor. E agora, para o diagnóstico que a gente falou, o que acontece? Com esses critérios, a gente médico preenche os critérios e fecha o critério para o paciente ter enxaqueca. Então, a enxaqueca é um diagnóstico clínico. Clínico como o médico vê a história, examina o paciente e fecha o diagnóstico. Claro que na maioria das vezes a gente pede exame muito pelo fato de excluir outras doenças. Por que eu estou falando isso? Porque não é obrigatório pedir exame de ressonância, não é obrigatório pedir exame de angiorressonância. Muitos pacientes, quando descobrem enxaqueca, eles ficam muito preocupados de ter um tumor cerebral, um aneurisma cerebral, e a gente médico tem uma série de características que faz a gente suspeitar disso ou não. E a depender dessa suspeita, às vezes a gente precisa do exame, né? Algumas vezes, quando a gente precisa, é porque os pacientes têm sinais de alerta. Os sinais de alerta são o quê? São sinais que levam o médico a ligar o sinal amarelo. Então, quando eu peço um exame, às vezes o paciente tem o sinal de alerta, eu explico, ó, eu estou pedindo esse exame, essa ressonância, angiorressonância, porque sua dor piorou muito. Então, por exemplo, a piora do padrão de dor é um sinal de alerta que faz você pedir exame. Ah, não, mudou as características da dor, outro sinal de alerta. Uma dor associada a déficit focal. Então, às vezes, existe uma aura que a gente chama aura visual da enxaqueca, que às vezes é típica, mas às vezes não é tão típica, a gente fica preocupado e acaba pedindo. Às vezes, uma dor de cabeça nova, o paciente não tinha, de repente começa um padrão, você até suspeita de enxaqueca, mas uma idade meio estranha. 40 anos de idade, não é uma idade clássica que você começa a enxaqueca, geralmente é na adolescência ou mais jovem, mas uma dor de cabeça nova, a partir de algumas idades, você imagina. Às vezes o paciente diz que a dor mudou de padrão e ele teve um câncer de mama, você fica preocupado de ser uma metástase. Então perceba que tem muitos critérios que são sinais de alerta que fazem a gente pedir o exame de imagem, normalmente a ressonância. A tomografia é um exame que pode ser pedido sim, mas a ressonância você consegue ver melhor o cérebro, então costuma ser o exame mais pedido. Lembrando que também outro exame que às vezes você pede é a angiorressonância ou a angiotomografia, porque o aneurisma cerebral também pode ser uma causa de dor e às vezes o paciente tem uma dor muito intensa, piorou muito, você suspeita, ou tem uma história familiar e você suspeita de ter um aneurisma e acaba pedindo esse exame, tá bom? Espero que tenha ajudado. Lembre, o diagnóstico é clínico. Os exames que você pede, ressonância é para diagnóstico de exclusão, se você imagina que tem um sinal de alerta, tá bom?